A chuva que caiu sobre São Paulo naquela quinta-feira à noite não foi o tipo de chuva que lava as coisas. Foi o tipo que afoga. Beatriz Monteiro estava parada no corredor do 14º andar do edifício Cavalcante, com os saltos brancos do vestido de ensaio na mão, meias calças molhadas porque ela havia atravessado a garagem mais rápido do que o segurança conseguiu abrir o guarda-chuva. A recepcionista lá embaixo tinha dito que o jantar de ensaio começaria em 20 minutos, no salão do andar de cima, e que o Sr. Rafael já estava lá com a família. Com a família. Beatriz repetiu isso mentalmente enquanto caminhava pelo corredor de mármore escuro, aquele mármore que o sogro seu Antônio sempre chamava de pedra séria, pedra que dura. Ela nunca tinha entendido bem o que ele quis dizer. Naquela noite, começou a entender. Ela estava prestes a dobrar na curva que levava ao elevador privativo do salão quando ouviu a voz de Verônica. Não era uma voz que se deixava confundir. Verônica Cavalcante tinha um tipo de timbre que cortava vidro sem precisar gritar, preciso e sempre ligeiramente acima do tom normal de conversa, como se o mundo devesse se ajustar ao volume dela, não o contrário. Beatriz parou. Não porque fosse uma espiona por natureza. Parou porque o nome que ela ouviu em seguida era o dela própria. Beatriz não sabe de nada, disse Verônica. Ela nunca soube. O pai de vocês se certificou disso, mas se certificou errado. Houve uma pausa. Então a voz de Rafael, mais baixa, mas inconfundível. Você tem certeza que o documento não vai aparecer depois? Tenho certeza do que o advogado me disse. Enquanto o casamento acontecer antes do prazo que o velho estipulou, a cláusula caduca. Ela nunca vai ter acesso ao que ele deixou para ela porque vai achar que não existe nada a acessar. E quando descobrir, já vai ser tarde demais para contestar. Beatriz não respirou por 4 segundos. Ela contou. 1, 2, 3, 4. Como seu Antônio tinha lhe ensinado uma vez, numa tarde em que eles tomavam café no escritório dele e ele lhe disse, sem que ela tivesse perguntado nada, Beatriz, quando o mundo te der uma notícia ruim, não reaja na hora. Conte até 4. No 5º segundo, você já vai saber o que fazer. No 5º segundo, Beatriz olhou para o anel de diamante no dedo anelar da mão esquerda. Era bonito. Caro. Escolhido por uma assistente, ela suspeitava, porque Rafael tinha o gosto refinado mas a pressa dos homens que delegam o que consideram detalhe. O anel capturou o reflexo da luz de teto do corredor e jogou um fragmento de brilho na parede de mármore. Beatriz observou esse fragmento por um momento. Então ela sorriu. Não foi o sorriso de quem está bem. Foi o sorriso de quem acabou de entender as regras de um jogo que achava que estava perdendo e percebeu, com uma clareza que gelava por dentro, que na verdade estava na melhor posição da mesa. Ela calçou os saltos brancos no corredor mesmo, sem se apoiar na parede, com a precisão de quem pratica equilíbrio há anos. Endireitou o vestido azul marinho. Passou os dedos pelo cabelo uma vez, só uma. E dobrou a curva. O salão do jantar de ensaio tinha flores brancas em cima de todas, as mesas e aquela iluminação âmbar que fotógrafos adoram e que faz todo mundo parecer levemente dourado. Rafael estava de costas quando ela entrou, conversando com o cunhado Tiago. Verônica estava ao lado da janela com uma taça de espumante, olhando para a cidade lá embaixo. Ela se virou quando Beatriz entrou e houve 1/1000 de segundo, apenas um, em que os olhos dela fizeram aquela avaliação rápida que mulheres que subestimam outras mulheres fazem sem perceber que estão fazendo. Beatriz sorriu para ela primeiro. Verônica. Você está linda essa noite. Verônica devolveu o sorriso com apenas 1 segundo de atraso. Você também, querida. Pronta para amanhã. Completamente, disse Beatriz. Rafael se virou então, e havia nele aquela expressão que ela já conhecia bem, a expressão de homem bonito que sabe que é bonito e aprendeu a usar isso como uma segunda forma de comunicação, um aceno da cabeça que era ao mesmo tempo cumprimento e pergunta. Você está bem? Atrasou um pouco. A chuva, disse ela. Tudo bem. Ela atravessou o salão, deixou que ele a cumprimentasse com um beijo no rosto,
sentou ao lado dele na mesa central, conversou com a mãe dele sobre o buquê, com o irmão mais novo sobre a lua de mel, com a tia Rosária sobre a música da cerimônia. Comeu. Bebeu água. Riu nas horas certas. E a noite toda, enquanto fazia tudo isso, ela manteve na memória com uma nitidez quase fotográfica cada palavra que tinha ouvido no corredor. Catalogou. Organizou. Começou, ali mesmo, sentada com a família Cavalcante ao redor, a construir o esqueleto do que viria a seguir. Havia uma lembrança que voltou várias vezes durante o jantar, por mais que ela tentasse manter o foco no presente. Foi 3 meses antes daquela noite, numa tarde de sábado em que seu Antônio a havia chamado ao escritório particular dele, não o escritório do topo do edifício Cavalcante, mas o escritório da casa dele em Morumbi, aquela sala com estante de carvalho e cheiro de papel velho que ela sempre achou mais honesta do que qualquer outro cômodo daquela família. Ele havia empurrado uma xícara de café na direção dela e dito, sem preâmbulo, "Você é mais esperta do que deixa parecer, Beatriz. Isso é uma qualidade. Não a desperdice." Ela não havia entendido na época. Havia sorrido educadamente e dito obrigada. Naquela noite de jantar de ensaio, enquanto Verônica brinquinha com o espumante e Rafael ria de alguma história que o irmão estava contando, Beatriz entendeu. Seu Antônio sabia. Sabia o que a família planejava, sabia que o tempo estava curto, e não podia falar abertamente porque as paredes daquela família tinham ouvidos em todas as direções. Então ele disse o máximo que podia dizer de uma forma que só ela poderia decodificar no momento certo. Mais esperta do que deixa parecer. Não a desperdice. Quando o jantar terminou e Rafael foi estacionar o carro para que o manobrista pudesse sair mais cedo, Beatriz ficou um momento a sós com Verônica perto da saída do salão. Foi apenas um momento, 30 segundos no máximo. Verônica estava no celular. Beatriz ficou de pé ao lado dela, olhando para as flores brancas da mesa mais próxima. "Essas flores vão durar até amanhã?" perguntou ela, sem olhar para Verônica. Verônica levantou os olhos do celular. "O que?" "As flores. Elas parecem frágeis. Odeio quando as flores do casamento murcham antes da cerimônia terminar." Verônica olhou para as flores, depois para Beatriz, com aquela expressão ligeiramente entediada de quem não entende por que está sendo solicitada a opinar sobre flores. "Acho que duram." "Ótimo", disse Beatriz. Ela sorriu de novo, o mesmo sorriso do corredor, e foi buscar a bolsa. No dia seguinte, ela se casou com Rafael Cavalcante diante de 230 pessoas, com as flores brancas durando até o fim, como previsto. E começou a contar os dias. A memória de seu Antônio voltou com mais força nas semanas que se seguiram ao casamento, mas naquela noite do ensaio, enquanto o motorista a levava de volta ao apartamento que ela e Rafael ainda não dividiam oficialmente, ela deixou esse pensamento pousar com calma. Havia uma diferença entre reagir e responder, e seu Antônio havia lhe ensinado isso também, não com essas palavras exatas, mas com a forma como ele conduzia reuniões, sempre o homem mais quieto na sala e sempre o que saía com o que queria. O apartamento da Rua Amauri estava vazio quando ela chegou. A arrumadeira tinha ido embora às 18 horas. Beatriz foi direto ao quarto, tirou o vestido azul marinho com cuidado, pendurou no cabide e ficou por um momento de pé no centro do closet enorme que a família Cavalcante havia montado para ela como parte da recepção da noiva, como Verônica chamou, com aquele sorriso de quem oferece presentes com uma mão e cobra com a outra. Ela foi até a gaveta debaixo da janela do closet. Não a gaveta da frente, que tinha lenços e acessórios que qualquer um poderia abrir. A gaveta de trás, a que ficava encostada na parede e que só se abria se você soubesse pressionar o canto esquerdo primeiro. Seu Antônio havia mandado fazer esse closet. Ela nunca tinha perguntado por que ele havia escolhido aquele detalhe específico. Agora sabia. Dentro da gaveta havia um envelope pardo, grosso, com o nome dela escrito à mão na frente. A letra de seu Antônio era inconfundível, letras grandes e levemente inclinadas para a direita, como ele havia aprendido em algum colégio de freiras décadas atrás. Beatriz tirou o envelope, foi sentar na beira da cama, e abriu com cuidado.
Era a carta. E os documentos. E o nome de um advogado em Pinheiros que ela nunca tinha ouvido, com um número de telefone escrito à mão abaixo. Ela leu tudo 2 vezes. Depois ficou sentada por um longo momento olhando para a parede em frente. Seu Antônio havia deixado para ela, em cláusula testamentária separada do inventário principal da família, 23% das ações ordinárias da Cavalcante Incorporações, o suficiente para, somado ao percentual que a lei garantia ao cônjuge sobrevivente de qualquer acionista, dar a ela controle efetivo sobre decisões estratégicas do grupo. Ele havia feito isso 2 anos antes de morrer. Havia escondido o documento do advogado da família. Havia escolhido um tabelionato em Santo André para o registro, longe dos cartórios que a família Cavalcante frequentava. E havia colocado tudo isso numa gaveta que só ela saberia abrir, num closet que ele havia mandado construir pessoalmente. Beatriz ficou olhando para a carta por mais um tempo. Depois dobrou tudo com cuidado, colocou de volta no envelope e foi até o banheiro lavar o rosto. A água estava fria. Ela deixou. No espelho, a mulher que olhou de volta para ela tinha a mesma aparência de sempre. Cabelo escuro, olhos levemente inclinados que todo mundo dizia serem exóticos num tom que ela aprenderá a ignorar, a boca que a mãe dela chamava de séria demais para uma mulher jovem. Nada de diferente por fora. Mas havia algo diferente agora que ela não conseguia nomear com precisão, algo que ocupou o espaço que o susto deveria ter ocupado e que o susto simplesmente não havia encontrado. Por que Beatriz Monteiro não havia entrado em colapso ao ouvir o nome dela sendo usado como peça de um plano? Havia ficado fria. Havia contado até 4. E havia começado a entender o que seu Antônio realmente deixou para ela, não apenas as ações. A escolha de quando usá-las. Amanhã, ela seria a senhora Beatriz Cavalcante. Sorriria nas fotos. Agradeceria os presentes. Dançaria valsa com o marido que havia concordado, sem questionar, com um plano que usava o nome dela como ferramenta. E começaria, com a paciência que seu Antônio lhe ensinou sem jamais chamá-la por esse nome, a construir o caminho de volta. Ela apagou a luz do banheiro, foi deitar, e dormiu melhor do que havia dormido em semanas. O advogado que seu Antônio havia indicado na carta se chamava Maurício Bentes, e ele atendia num escritório no 2º andar de um prédio da Rua dos Pinheiros que tinha uma placa tão pequena na entrada que Beatriz passou 3 vezes antes de encontrar. Era exatamente o tipo de lugar em que um homem cauteloso guardaria um segredo importante, discreto até a invisibilidade, sem recepcionista, sem sala de espera com revistas novas. Apenas uma secretária de meia-idade chamada Dora que ofereceu café sem perguntar e indicou uma cadeira sem sorrir. Beatriz foi pela primeira vez 2 semanas após o casamento, num dia em que disse a Rafael que tinha consulta com a dermatologista. Não foi uma mentira planejada. Foi a primeira coisa que saiu. E funcionou com uma facilidade que ela achou, naquele momento, ligeiramente triste. Maurício Bentes era um homem de uns 60 anos com óculos de armação grossa e o hábito de pausar no meio das frases, não por hesitação, mas como quem está pesando cada palavra antes de colocá-la no mundo. Ele leu o envelope que Beatriz trouxe sem expressão. Depois olhou para ela sobre os óculos. "Você sabe o que isso significa?", perguntou ele. "Sei o suficiente", disse Beatriz. "O que eu não sei ainda, o senhor vai me explicar." Ele pausou. Depois fez algo que ela não esperava, sorriu. "Seu Antônio disse que você responderia mais ou menos assim. Eles trabalharam durante 2 anos. Não era simples. Um documento testamentário registrado fora do cartório habitual da família, envolvendo ações de uma empresa de capital fechado cujo estatuto social havia sido alterado 3 vezes na última década, precisava de verificação em camadas, autenticidade do registro, validade da cláusula dentro do estatuto vigente à data da assinatura, análise da legislação societária aplicável e, o mais delicado de tudo, estratégia de momento para a apresentação. Maurício explicou que apresentar o documento cedo demais seria um erro, porque a família Cavalcante teria tempo de construir contestações. Apresentar tarde demais seria perder a janela em que o documento gerava impacto imediato.
Era preciso esperar o momento em que a contestação fosse inviável e o impacto irreversível. Qual momento é esse? Perguntou Beatriz, numa das primeiras sessões. Quando eles precisarem do conselho para provar alguma coisa, disse Maurício. Aí o voto de vocês, somado ao dos conselheiros independentes, vira a maioria. Antes disso, o documento existe, mas não tem onde se apoiar. Beatriz anotou. Esperou. Durante esses 2 anos, ela foi a senhora Cavalcante que a família esperava que ela fosse, presente nos almoços de domingo em Morumbi, pontual nos eventos do grupo, educada com os funcionários, discreta sobre opiniões quando ninguém perguntava e igualmente discreta quando perguntavam. Ela aprendeu os nomes dos conselheiros, os padrões de voto de cada um, quem bebia durante as reuniões e quem precisava de pausa para o banheiro exatamente na hora errada. Ela leu os relatórios financeiros trimestrais que chegavam a casa por serem formalmente endereçados ao casal, e que Rafael folheava por 5 minutos antes de passar para o assessor. Beatriz os lia inteiros. Fazia perguntas para Maurício. Tomava notas num caderno que ela guardava na mesma gaveta do closet onde havia encontrado o envelope. Rafael não perguntava o que havia no closet. A vida doméstica entre eles tinha uma espécie de cordialidade organizada que Beatriz imaginou que fosse temporária e que foi percebendo, com uma estranheza que ela não alimentou, ser mais confortável do que esperava. Rafael era exigente com o próprio trabalho e surpreendentemente não exigente com ela. Não perguntava onde ela ia, não comentava sobre amizades, não fazia questão de dividir cada refeição. Eles compartilhavam o apartamento da Rua Amauri como 2 pessoas que se respeitam dentro de um espaço comum e que, ocasionalmente, descobriam no outro algo inesperado. Numa noite de junho do primeiro ano, Rafael havia chegado tarde com 2 cachorros quentes comprados num carrinho perto do escritório, e havia deixado um em cima da bancada da cozinha sem dizer nada, como quem sabe que a outra pessoa ainda não jantou sem precisar perguntar. Beatriz havia comido o cachorro-quente fria, em pé, e havia ficado olhando para o papel do outro que Rafael tinha deixado dobrado do lado. Ela não alimentou esse pensamento. Dobrou o papel, jogou fora, foi dormir. No 17º mês de casamento, Verônica apresentou ao conselho uma proposta de reestruturação do grupo que, se aprovada, criaria uma nova classe de ações preferenciais sem direito a voto em decisões estratégicas, transferindo efetivamente o poder de deliberação para um comitê executivo de 3 pessoas, todos alinhados com a ala liderada por Verônica e seu marido Henrique. Beatriz soube disso antes de Rafael. Maurício a ligou às 7 da manhã com o documento que um contato no escritório de advocacia havia conseguido. Ela tomou o café na varanda, leu o documento no celular, e então foi ao quarto onde Rafael ainda dormia. Ficou por um momento na entrada do quarto observando ele, a luz do início da manhã entrando pela fresta da persiana, a forma como ele dormia de lado com o braço dobrado sob o travesseiro como uma criança. Havia algo nessa imagem que era completamente incongruente com o homem que havia concordado, sem questionar, com um plano que usava o nome dela. Ela bateu leve na porta mesmo estando já dentro do quarto. Ele abriu os olhos. Você sabia da reestruturação que a Verônica vai propor? Perguntou Beatriz. Rafael ficou quieto por um segundo longo demais. Ela mencionou que estava trabalhando em algo, disse ele. Ainda não vi os detalhes. Você deveria ver, disse Beatriz. Antes de qualquer reunião. Ela foi tomar banho sem esperar resposta. E foi nesse momento que ela tomou a decisão que mudaria a trajetória dos meses seguintes, não a decisão de apresentar o documento, isso ainda não era hora, mas a decisão de aproximar-se de Rafael. Não por sentimento. Por necessidade estratégica, ela precisava ter acesso às informações que chegavam a ele primeiro, e a distância cordial que mantinham era um filtro que ela não podia mais se dar ao luxo de manter. Começou pequeno. Passou a jantar com ele quando ele chegava cedo. Perguntava sobre o trabalho, não de forma invasiva, mas com um tipo de curiosidade que abre portas. Como foi a reunião de ontem com os sócios de Campinas? Essa aquisição em Goiás vai mesmo para frente?
Rafael, que inicialmente respondia em monossílabos como quem não está acostumado a ser perguntado sobre trabalho em casa, foi abrindo aos poucos, com a cautela de alguém que não sabe ao certo se confia, mas também não tem motivo imediato para não confiar. Beatriz ouvia, processava e usava cada informação para calibrar seu timing com Maurício. Havia apenas um momento, nesses 2 anos, em que ela quase saiu do roteiro que havia traçado para si mesma. Foi numa noite de outubro, chuva forte de novo. Rafael havia chegado do escritório com uma expressão que ela reconheceu como expressão específica de quando algo deu muito errado e ele não ia falar sobre isso com ninguém. Ela estava lendo no sofá. Ele foi direto para o quarto sem dizer nada. 40 minutos depois ele voltou, sentou no outro extremo do sofá e ficou olhando para a televisão desligada. Meu pai teria feito diferente, disse ele, por fim, sem contexto aparente. Beatriz baixou o livro. Diferente como? A aquisição que perdemos hoje. Ele teria esperado mais um trimestre. Eu pressionei para fechar rápido. Perdi para um concorrente que esperou. Ela ficou olhando para ele. A coisa certa a dizer naquele momento, estrategicamente, seria algo neutro, algo que não criasse vínculo desnecessário. A coisa que ela disse foi: seu Antônio também perdia negócios. Ele me contou sobre uma incorporação em Santos que ele considerava o maior erro da carreira dele. Mas ele dizia que os erros que você entende valem mais do que os acertos que você não sabe explicar. Rafael a olhou. Foi a primeira vez, ela percebeu, que ele a olhava de verdade naquele jeito específico, como se estivesse vendo uma pessoa que ele não havia examinado direito antes. Ele contou isso para você? Às vezes conversávamos, disse ela. Rafael ficou quieto por um tempo. Eu não sabia que vocês eram próximos assim. Nem eu, no início, disse ela. Ela voltou para o livro. Mas ficou olhando para a mesma página por muito mais tempo do que levaria para lê-la, e a frase que estava tentando ler sumiu da memória antes de chegar ao fim. O caderno no closet ganhou mais uma anotação naquela noite, asterisco não confundir proximidade com aliança. Objetivos não mudaram, asterisco. Ela releu 3 vezes antes de apagar a luz. O verão chegou a São Paulo com aquele calor úmido que gruda na pele e faz as pessoas ficarem levemente irritadas o tempo todo sem saber bem por quê. Beatriz notou que Rafael ficava mais tenso no calor, mais direto nas conversas, menos propenso às pausas que ele normalmente usava para suavizar opiniões. Era uma pequena janela de sinceridade involuntária, e ela havia aprendido a ler o que cabia nessa janela. Na primeira semana de dezembro, 3 semanas antes da reunião do conselho em que a proposta de reestruturação seria votada, Rafael chegou em casa mais cedo do que o habitual, o que era sempre um sinal. Ele foi direto para a varanda com uma taça de água, não vinho, outro sinal. Beatriz estava preparando o jantar na cozinha, algo que havia começado a fazer mais frequentemente nos últimos meses, não por vocação doméstica, mas porque a cozinha era território neutro onde conversas aconteciam sem parecerem planejadas. Verônica me mostrou alguma coisa hoje, disse ele, da varanda. Beatriz continuou mexendo a frigideira. O quê? Uma foto. E um documento. Pausa. De você saindo do escritório de um advogado em Pinheiros. A colher não parou. O ritmo da frigideira não mudou. Beatriz deu 10 segundos antes de responder. E? O advogado se chama Maurício Bentes. Verônica diz que ele representa interesses de um grupo que está tentando adquirir participação no nosso grupo de forma hostil. Ela quer saber o que você está fazendo com ele. Beatriz desligou o fogo. Secou as mãos num pano de prato. Virou-se e foi até a porta da varanda, apoiando o ombro na moldura. Rafael estava de costas para a cidade, olhando para ela, e havia nele uma tensão que ela reconheceu como sendo diferente da tensão habitual de trabalho. Essa era mais pessoal. Mais difícil para ele. Você está me perguntando o que estou fazendo ou está me transmitindo o que a Verônica quer saber, disse ela. Ele ficou quieto. Porque são perguntas diferentes, continuou ela, e merecem respostas diferentes.
Estou perguntando, eu disse ele. O que você está fazendo com esse advogado? Beatriz olhou para ele por um momento longo. A resposta verdadeira tinha mais camadas do que ela podia abrir naquele instante sem comprometer 2 anos de trabalho. A resposta que ela podia dar era parcial, e parcial não era mentira, era simplesmente incompleta. Estou resolvendo um assunto do espólio do seu pai que ficou pendente. Coisas burocráticas. Nada que precise passar pelo jurídico do grupo porque não diz respeito ao grupo. Por que não me contou antes? Por que você não perguntou antes? Ela deixou isso pousar. Rafael, quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava ocupando meu tempo? Ele abriu a boca. Fechou. Esse ponto havia atingido alguma coisa, ela sabia, porque era verdade e eles ambos sabiam que era verdade. Isso não é justo, disse ele, por fim. Não é uma acusação. É uma observação. Beatriz se endireitou, foi de volta para a cozinha, religou o fogo. O jantar fica pronto em 10 minutos. Rafael ficou na varanda por mais um tempo. Quando entrou, sentou à mesa sem retomar o assunto. Comeram em silêncio, mas não era um silêncio hostil, era o silêncio de 2 pessoas que estão digerindo informação ao mesmo tempo, cada uma à sua maneira. Ela havia dito a verdade. O problema era que a verdade que havia dito era pequena demais para conter o que estava de fato acontecendo, e ela sabia que Rafael, que não era burro, iria perceber isso eventualmente. A questão era se eventualmente chegaria antes ou depois da reunião do conselho. Verônica escalou nos dias seguintes. Beatriz soube disso porque Rafael ficou mais distante, não de forma hostil, mas com aquela distância específica de quem está recebendo informação por um canal e tentando reconciliá-la com o que observa pelo outro. Verônica era boa em construir narrativas. Ela não inventava, ela selecionava, escolhia os fatos reais que se encaixavam na história que queria contar e ignorava o resto com elegância. A narrativa que ela estava construindo sobre Beatriz, Maurício suspeitava e Beatriz confirmava pelos sinais que Rafael emitia, era a de uma mulher que havia se casado com um objetivo oculto, que estava usando o acesso ao marido para benefício de terceiros, que era, em resumo, uma agente disfarçada de esposa. O que era, Beatriz tinha que admitir internamente, nem completamente errado nem completamente certo. E essa sobreposição incômoda era o que tornava a situação difícil de defender sem abrir mais do que ela podia abrir ainda. Na segunda quinta-feira de dezembro, Rafael chegou em casa às 11 da noite, algo que não era incomum, mas havia uma rigidez diferente na forma como ele deixou as chaves no aparador da entrada. Beatriz estava acordada, sentada na cama com o caderno, mas fechou antes de ele abrir a porta do quarto. Verônica disse que o advogado tem histórico de atuar em aquisições hostis em pelo menos 2 outros setores, disse Rafael, parado na entrada do quarto. Verônica diz muita coisa, disse Beatriz. Isso não é uma resposta. É a resposta que eu tenho agora. Ele a olhou. A luz do corredor ficava atrás dele, o que tornava difícil ler a expressão dele com precisão, mas havia algo na postura, nos ombros que não se encostavam na moldura, nos braços que não cruzavam, que ela interpretou não como raiva mas como algo mais próximo de desamparo, que era, ela sabia, muito mais perigoso para os planos dela do que raiva. Beatriz. A voz dele baixou um tom. Você pode me dizer, de forma direta, se há algo que eu deveria saber antes da reunião do conselho? Ela ficou parada por 3 segundos. 2 segundos a mais do que levaria se a resposta fosse simplesmente não. Haja o que houver a saber, disse ela com cuidado, você vai saber na hora certa. Isso não é suficiente. Eu sei. Ela o olhou. Mas é o que eu posso te dar agora. E você vai ter que decidir se confia nisso ou se confia na versão da Verônica. Rafael ficou parado na entrada do quarto por mais um momento. Depois foi para o banheiro sem responder. Quando saiu, ela havia apagado a luz do lado dela da cama e estava deitada de lado, olhando para a parede. Ele deitou. Apagou a luz dele. Ficaram no escuro um tempo considerável sem que nenhum dos dois dissesse nada.
Mas Rafael não havia ido dormir no escritório. Não havia ligado para Verônica. Havia ficado. Era uma informação pequena. Beatriz aguardou com cuidado, no mesmo lugar mental onde guardava todas as outras informações pequenas que, quando chegasse a hora, teriam que ser suficientes. No dia seguinte, ela ligou para Maurício e disse: "Preciso que esteja tudo pronto para daqui a 10 dias. "Tudo está pronto", disse ele. "Estava esperando você ligar." Havia na voz dele algo que soava como o mesmo tipo de sorriso que ele havia feito na primeira reunião deles, quando disse que seu Antônio havia previsto como ela responderia. Beatriz desligou o telefone, olhou pela janela do apartamento para o Skylline de São Paulo, e pensou por um momento em seu Antônio, naquele escritório de carvalho com cheiro de papel velho, na xícara de café que ele havia empurrado na direção dela, nas palavras que ela só havia entendido completamente muito depois. Asterisco, não a desperdice, asterisco. Ela não havia desperdiçado. A reunião extraordinária do Conselho de Administração da Cavalcante Incorporações foi convocada para uma terça-feira de manhã, às 9 horas, no andar de conferências do edifício sede na Faria Lima. Havia 14 cadeiras em volta da mesa de mogno que seu Antônio havia mandado trazer do Pará, antes de qualquer regulamentação ambiental que tornasse isso impossível, e que ele chamava, com um humor seco que ninguém mais na família parecia ter herdado, de "a mesa que lembra de onde veio". Beatriz chegou às 8h40. Isso era importante. Chegar antes de Verônica era importante. Ela vestia um blazer cor de vinho escuro sobre calça preta, e em torno do pescoço, como usava há 2 anos, a corrente fina de ouro com o pequeno pendente oval que todos os que haviam comentado sobre ela haviam descrito como aquele medalhãozinho que a Beatriz sempre usa. Ninguém havia perguntado o que havia dentro. Dentro havia uma chave. Era a chave do cofre do tabelionato de Santo André, onde o original do testamento de seu Antônio estava depositado, junto com uma cópia autenticada que Maurício havia providenciado e que estava, naquela manhã, dentro de uma pasta fina na bolsa de Beatriz. Ela cumprimentou os conselheiros que já haviam chegado, Dr. Fábio, que representava o fundo de pensão minoritário, Sônia, diretora financeira independente que havia sido indicada por seu Antônio havia 6 anos e que Verônica tentará substituir sem sucesso, e os 2 irmãos Lacerda, que votavam em bloco e que Beatriz havia descoberto, num almoço aparentemente casual 3 meses antes, terem uma disputa antiga e não resolvida com a ala liderada por Verônica que remontava a uma negociação de 2018. Ela havia arquivado essa informação e não havia feito nada com ela ainda. Verônica chegou às 8h52, com Henrique 2 passos atrás e um advogado que Beatriz não reconhecia 3 passos atrás de Henrique. Ela varreu a sala com o olhar daquele jeito específico que Beatriz havia aprendido a ler como avaliação de ameaças, e quando seu olhar pousou em Beatriz sentada no lado esquerdo da mesa, houve uma fração de segundo em que algo nos olhos de Verônica apertou. Pequeno. Mas estava lá. Rafael chegou às 8h58. Ele viu Beatriz, ela viu ele ver ela, e nenhum dos dois disse nada além do cumprimento de sempre. Mas ele escolheu sentar do mesmo lado que ela, 2 cadeiras de distância, o que não era obrigatório. A reunião começou às 9 em ponto. Verônica presidia, como de costume desde a morte de seu Antônio. Ela apresentou a proposta de reestruturação com a competência clínica que era sua característica mais negável, slides claros, números precisos, argumentação sem lacunas aparentes. A nova classe de ações preferenciais seria emitida a partir de uma capitalização que, apresentada daquele ângulo, parecia uma expansão estratégica. A transferência de poder decisório para o comitê executivo era enquadrada como modernização da governança. Era elegante. Era bem feito. E, Beatriz sabia, era a última peça de um plano que havia começado antes mesmo do casamento dela com Rafael. Quando Verônica concluiu a apresentação e abriu para comentários, o advogado dos irmãos Lacerda começou a falar sobre detalhes técnicos do estatuto. Beatriz esperou. A Sônia fez uma pergunta sobre os critérios de composição do comitê executivo. Beatriz esperou. Dr. Fábio pediu esclarecimento sobre o impacto na distribuição de dividendos.
Beatriz esperou. Quando houve a primeira pausa genuína, ela colocou a pasta sobre a mesa. Antes da votação, disse ela, e o timbre da própria voz a surpreendeu levemente, calmo demais para o que estava fazendo. Há um item que precisa ser considerado. Verônica olhou para ela. Beatriz, este não é o momento para... É exatamente o momento, disse Beatriz. Ela abriu a pasta. Tirou os documentos. Colocou uma cópia diante de cada conselheiro com movimentos deliberados, sem pressa. Estou apresentando ao Conselho o testamento de Antônio Cavalcante, registrado no Tabelionato Araújo de Santo André, datado de 3 anos antes de seu falecimento, no qual ele transfere 23,4% das ações ordinárias da Cavalcante Incorporações para meu nome, com cláusula de inalienabilidade por 5 anos e direito pleno de voto a partir da data do registro matrimonial. O silêncio que se instalou na sala era do tipo que Beatriz associava a quedas de pressão, rápido, total, e seguido invariavelmente de alguma coisa que mudava tudo. Verônica foi a primeira a se recuperar. Isso é uma falsificação, disse ela, a voz no tom de vidro que cortava. Não existe nenhum documento desse tipo. O registro no tabelionato pode ser verificado agora mesmo, disse Beatriz. O número do protocolo está na primeira página. A autenticidade da assinatura do Sr. Antônio foi verificada por perito independente contratado pelo Dr. Maurício Bentes, cujo relatório está no anexo 3. Ela tirou o medalhão do pescoço. Colocou a chave sobre a mesa. O original está num cofre em Santo André. Essa é a chave. Qualquer cartório pode verificar o protocolo agora. Henrique disse, com uma voz mais alta do que pretendia, esse advogado está trabalhando para grupos que tentam desestabilizar. O Dr. Bentes foi indicado pelo próprio Antônio Cavalcante, disse Beatriz. Há uma carta com essa indicação, assinada por ele, datada do mesmo dia que o testamento. Está no anexo 4. A sala começou a se mover. O advogado desconhecido que havia chegado com Verônica começou a falar baixo com Henrique. Dr. Fábio estava lendo o documento com a atenção de alguém que processa números com rapidez e já chegou a uma conclusão inicial. A Sônia, que havia sido indicada por seu Antônio e que carregava na postura de todos os dias o peso de pessoas que sabem de coisas que não podem dizer, havia fechado os olhos por um segundo breve quando o documento chegou na frente dela. Beatriz não olhou para Rafael ainda. Não podia. Verônica levantou. Vou suspender a reunião enquanto o jurídico examina. Você não tem votos para suspender, disse Beatriz. Sônia, Dr. Fábio e o Bloco Lacerda somam 51% sem o meu voto. Com o meu, 62%. A proposta de reestruturação não tem maioria para ser aprovada hoje. A primeira vez que ela olhou para Verônica de frente, sem o filtro de cordialidade que havia mantido por 2 anos, não havia triunfo no olhar que ela sabia que estava transmitindo. Havia simplesmente clareza. O tipo de clareza que existe depois de um período muito longo de névoa calculada. A reunião não está suspensa, disse Beatriz. Mas a proposta não será votada hoje. Foi nesse momento que ela olhou para Rafael. Ele estava sentado, a pasta aberta na frente dele, os olhos nos documentos. Quando os levantou para ela, havia uma expressão que ela tentou ler e não conseguiu classificar em nenhuma das categorias que havia construído para ele ao longo de 2 anos. Não era raiva. Não era admiração. Era algo que ficava num espaço entre o reconhecimento e o abalo, como alguém que vê o contorno de algo que existia há tempo mas que só agora tem luz suficiente para ver a forma completa. Você sabia desde antes do casamento, disse ele. Não era uma pergunta. Beatriz não mentiu. Sim. Ele ficou quieto por um tempo que durou demais para ser confortável e curto demais para ser processado. Beatriz reuniu os documentos que sobraram, fechou a pasta, pegou a bolsa. A reunião pode ser retomada quando o jurídico independente tiver verificado o protocolo. Dr. Fábio tem o contato do Dr. Bentes. Ela se levantou. Bom dia a todos.
Ela atravessou a sala em direção à saída, sentindo sem precisar ver a imobilidade de Verônica, o sussurro iniciado entre Henrique e o advogado desconhecido, a quietude de Sônia, o cálculo visível nos olhos dos irmãos Lacerda. E sentindo, com uma precisão que nenhum treinamento havia lhe dado mais que 2 anos de silêncio calculado haviam construído, o olhar de Rafael nas suas costas enquanto ela abria a porta e saía. O corredor estava vazio. Ela caminhou até o elevador, entrou quando as portas abriram, e ficou olhando para o reflexo de si mesma nas portas de metal polido enquanto o elevador descia. A mulher no reflexo não parecia uma vencedora. Parecia alguém que acabará de pagar o preço real de algo e que ainda não sabia ao certo se o que havia ganho era suficiente para cobrir o que havia perdido. As portas abriram no térreo. Beatriz saiu para Faria Lima, para o barulho de São Paulo que não para nada, e ficou na calçada por um momento, com o sol de dezembro batendo na face, a bolsa no ombro e a pasta vazia na mão. Seu Antônio havia dito, asterisco não a desperdice asterisco. Ela não havia desperdiçado. Mas havia algo que ela não havia previsto no plano que construíra por 2 anos, e esse algo estava no 22º andar do edifício Cavalcante com uma pasta de documentos aberta na frente, tentando entender o que significava descobrir que a pessoa ao seu lado havia guardado algo desse tamanho por esse tempo. Beatriz chamou o carro. Entrou quando chegou. E pela primeira vez em 2 anos, não sabia ao certo o que viria a seguir. A coletiva de imprensa que Verônica convocou aconteceu 48 horas depois da reunião do conselho, num salão de hotel na Paulista que ela havia reservado com uma rapidez que indicava que o plano havia sido preparado com antecedência, guardado em reserva para exatamente esse tipo de contingência. Beatriz soube pelo alerta de notícias às 6 da manhã. O título dizia, asterisco herdeira questiona a autenticidade de documento apresentado em Conselho da Cavalcante, investigação interna aberta asterisco. Ela leu o texto sentada à beira da cama, com o café ainda quente na mão. Rafael havia dormido no escritório nos últimos 2 dias, ou pelo menos não havia voltado ao apartamento, e ela havia chegado a um ponto de honestidade consigo mesma em que parar de fingir que isso não tinha peso nenhum parecia mais produtivo do que continuar fingindo. Ela foi à coletiva. Não foi planejado assim. Ela havia ligado para Maurício, que disse que a assessoria jurídica dele estava preparando uma nota de resposta formal. Ela havia ouvido a nota de resposta formal e percebido que uma nota formal, por mais precisa que fosse, seria enterrada em 72 horas por qualquer narrativa que Verônica escolhesse construir a seguir. Uma nota respondia. Uma presença física interrompia. O salão do hotel tinha umas 30 cadeiras, metade ocupada por jornalistas, o restante por assessores e pessoas que pareciam assessores de assessores. Verônica estava na frente com 2 homens ao lado, um advogado e alguém que Beatriz identificou como relações públicas do grupo. Quando Beatriz entrou pela porta lateral, o assessor de Verônica tentou se interpor. Ela passou por ele como se ele não estivesse lá, não com agressividade, com a velocidade de quem tem um destino. Verônica estava no meio de uma frase quando a viu. Houve um milissegundo de hesitação que os jornalistas, que estavam olhando para Verônica, provavelmente não perceberam. Beatriz percebeu. Dona Beatriz, disse Verônica, e o tom tinha aquele verniz de cortesia que ela usava como segunda pele. Esta não é uma reunião aberta. Não, disse Beatriz. Ela foi para o lado esquerdo do pódio improvisado, de frente para os jornalistas, de lado para Verônica. Mas uma acusação pública merece resposta pública. Um dos jornalistas já estava gravando no celular. Outro havia levantado a câmera. Não há acusação contra a senhora, disse Verônica, a voz subindo levemente no registro mais alto. Há uma investigação interna de um documento cuja autenticidade. O protocolo de registro está disponível para qualquer pessoa no tabelionato de Santo André, disse Beatriz, para os jornalistas, não para Verônica. O número é 57/2021. A autenticidade da assinatura foi verificada por perícia grafológica independente. O relatório está publicado no site do escritório Bentes e Associados a partir desta manhã. Ela olhou para Verônica. O documento é real.
O Sr. Antônio Cavalcante o assinou. O Sr. Antônio Cavalcante escolheu registrá-lo fora do cartório habitual da família porque sabia que um registro naquele cartório não chegaria ao destino que ele pretendia. O silêncio era diferente do silêncio da sala do conselho. Esse tinha mais ar. Mais câmeras. Verônica avançou um passo. Isso é uma manobra de uma pessoa que se infiltrou nesta família com o objetivo de... Infiltrou, repetiu Beatriz, e havia na escolha daquela palavra específica um cálculo que ela havia feito na calçada da Faria Lima 2 dias antes. O Sr. Antônio Cavalcante me recebeu nesta família com plena consciência de quem eu era e do que ele queria deixar para mim. Se houver alguém com questões sobre os documentos, eles podem ser verificados. Se houver alguém com questões sobre as intenções do Sr. Antônio, sugiro uma leitura cuidadosa do anexo 4, que é uma carta escrita por ele descrevendo essas intenções com bastante clareza. Verônica deu outro passo. Havia uma vibração nela agora, algo que Beatriz nunca havia visto antes em 2 anos de convivência. O verniz estava rachando. Você não tem ideia do que está fazendo, disse ela, mais baixo, quase apenas para Beatriz ouvir. Você acha que ganhou alguma coisa hoje? Você abriu guerra com uma família que existe há 40 anos nesse mercado. Beatriz a olhou. Sem o sorriso que havia usado por 2 anos. Sem o filtro. Apenas com o que estava de fato lá. O Sr. Antônio existiu nesse mercado por 50 anos. E ele escolheu deixar o que deixou para mim. Ela pegou a bolsa. Não vou mais responder perguntas aqui. Qualquer questão jurídica pode ser encaminhada ao Dr. Bentes. Ela virou para sair. Ouviu, atrás dela, Verônica dizer para o advogado do lado em voz mais alta do que deveria: bloqueia o acesso ao sistema. Agora. Beatriz parou. Não se virou. O acesso ao sistema de uma acionista majoritária não pode ser bloqueado sem resolução do conselho, disse ela, para a sala, para os jornalistas, para quem estivesse ouvindo. E o conselho não aprovou nenhuma resolução desse tipo. Ela saiu. Na calçada, o sol batia forte e Beatriz ficou parada por um momento, processando o que havia dito dentro com o que havia dito fora e verificando se as duas coisas ainda estavam alinhadas. Estavam. Mas havia uma diferença agora que não havia 2 dias antes. A adrenalina que havia segurado a voz firme e o passo constante estava começando a dissipar, e o que havia embaixo dela era cansaço. Não arrependimento. Não incerteza sobre o que havia feito. Apenas o peso normal de 2 coisas que ela havia mantido suspensas por muito tempo ao mesmo tempo. Maurício ligou às 14 horas. Eles conseguiram uma liminar. Beatriz estava no apartamento, tinha voltado depois da coletiva e havia ficado tentando trabalhar em alguma coisa que não exigia que ela pensasse em Rafael. Uma liminar de quê? Suspensão temporária dos efeitos do testamento enquanto corre a ação de nulidade que eles protocolarão até o fim do dia. É uma manobra protelatória, não vai sobreviver a uma análise de mérito, mas vai levar tempo. Uma pausa. E há outro problema. O parceiro sênior do meu escritório recebeu uma visita esta manhã. Não vou entrar em detalhes sobre o que foi dito, mas estou sendo pressionado a retirar a representação. Beatriz ficou quieta por um momento. Você vai retirar? Não. A palavra foi curta e firme, no mesmo tom que ele usava para pesar palavras antes de colocá-las no mundo. Mas precisa que você saiba que eles vão escalar. E que nos próximos dias você pode estar efetivamente sem acesso aos ativos que deveriam ser seus, até o tribunal derrubar a liminar. Quanto tempo? Semanas. Possivelmente 1 mês. Beatriz foi até a janela. São Paulo estava lá fora, indiferente como sempre, os carros no engarrafamento da tarde, o céu começando a mudar para aquele laranja que aparecia antes da chuva noturna. O que eles precisam para a ação de nulidade funcionar? Provar que o documento foi forjado, o que não conseguirão, ou provar que o Sr. Antônio não estava em plena capacidade civil quando assinou, o que também não conseguirão porque o laudo médico do período existe e está no processo. Mas vão tentar.
e vão tentar esgotar você no processo. Eles não conseguem, disse Beatriz. Eu sei, disse Maurício. E havia no tom dele algo que soava como ele acreditando nessa afirmação de uma forma que não era apenas jurídica. Ela desligou. Ficou na janela. A liminar era o pior resultado no curto prazo, não porque mudasse o desfecho final, Maurício tinha razão sobre isso, mas porque o tornava mais longo, mais desgastante, e acontecia no momento em que ela já havia gasto a maior parte da reserva de paciência que havia acumulado por 2 anos. Havia algo mais que ela não havia dito para Maurício. Havia algo mais que ela não havia dito para ninguém. Ela havia calculado, ao longo de 2 anos, todos os ângulos desse processo exceto um, o que acontecia internamente quando o processo terminasse. Com o grupo. Com o apartamento. Com o homem que havia ficado na sala do conselho olhando para ela com uma expressão que ela ainda não conseguia classificar. Ela havia planejado a vitória com precisão cirúrgica. Havia esquecido de planejar o depois. A porta do apartamento abriu às 18 horas. Rafael entrou com o paletó na mão e a gravata afrouxada, que era a versão física mais honesta que ela conhecia dele, o Rafael que existia quando ninguém estava avaliando. Ele viu ela na janela. Ficou parado na entrada. Vi a coletiva, disse ele. Todo mundo viu, disse ela. Ele colocou o paletó numa cadeira. Foi até a cozinha, pegou 2 copos, voltou com água para os 2, deixou-um na beira da janela onde ela estava. Um gesto pequeno, do mesmo tipo do cachorro-quente que ele havia deixado na bancada quase 2 anos atrás. Beatriz olhou para o copo, mas não o pegou imediatamente. Por que você não me contou? Disse ele. Não havia acusação direta no tom. Havia algo mais honesto do que acusação, confusão genuína de alguém tentando entender. Beatriz virou para ele. Porque quando eu soube, você era parte do plano deles. Não sei se com intenção ou sem. Mas era. Ele ficou quieto. Não negou. E depois? Houve momentos em que você poderia ter. Sim, disse ela. Houve. Ela pegou o copo de água. Mas cada vez que eu tentava imaginar como essa conversa funcionaria, havia uma parte que não fechava. Porque para te contar, eu precisaria confiar que você não ia levar para Verônica. E para confiar nisso, eu precisaria de evidência de que você era capaz de agir diferente do que havia agido antes do casamento. Ela parou. Essa evidência demorou para aparecer. Ele a olhou. E apareceu. Beatriz pensou no silêncio dele na cama naquela noite depois da discussão sobre o advogado. No fato de ele não ter ligado para Verônica. No fato de ele ter ficado. Pensou no cachorro-quente, que era uma coisa completamente irrelevante para qualquer questão estratégica e que por alguma razão era a coisa que vinha à mente com mais frequência quando ela tentava fazer um balanço dos 2 anos. Apareceu, disse ela. Tarde demais para mudar o que eu já havia colocado em movimento. Mas apareceu. Rafael ficou olhando para ela por um tempo que tinha mais peso do que a maior parte das conversas que eles haviam tido. Ele foi até a janela, ficou ao lado dela, olhando para São Paulo lá fora. Não em direção a ela, mas ao lado, que era diferente. Eu assinaria, disse ele. Beatriz virou a cabeça levemente. A reestruturação. Se você não tivesse feito o que fez, eu teria assinado. Não porque concordasse com tudo, mas porque era mais fácil não questionar. Ele ficou olhando para a cidade. Meu pai sabia disso. É por isso que ele fez o que fez. Seu pai sabia que você não é burro, disse Beatriz. Só achava que você ainda estava aprendendo a usar isso. Ele ficou quieto por um momento. E você? O que você acha? Ela o olhou de lado. Acho que o homem que ficou sentado do mesmo lado que eu na reunião do conselho, sem que ninguém pedisse, já sabe usar. Rafael virou a cabeça para ela. Havia no olhar dele uma coisa nova, não nova como recente, nova como algo que havia estado lá por tempo e que só agora tinha forma certa de existir.
Ele levantou a mão devagar e colocou no braço dela, não um abraço, não um gesto dramático, apenas o peso da mão no lugar onde o cotovelo dobra, como quem âncora alguma coisa que não quer deixar flutuar. O que acontece agora? Disse ele. Agora tem uma liminar que vai cair em algumas semanas, disse ela. E depois disso, o conselho vai precisar se reunir de novo e a proposta da Verônica não vai ter votos. Não era isso que eu perguntei. Ela soube o que ele estava perguntando. Ficou olhando para a cidade por um momento antes de responder. Não sei, disse ela. E era, pela primeira vez em 2 anos, uma resposta completamente verdadeira. Planejei muita coisa. Não planejei isso. Isso o quê? Isso. Ela não especificou mais. Não era necessário. Ele não tirou a mão do braço dela. Ela não se afastou. Ficaram assim por um tempo que a cidade lá fora continuou ocupando sem pausar, os carros, as luzes começando a acender uma a uma no fim da tarde, o laranja do céu passando para cinza azulado, o som baixo de São Paulo que é sempre fundo de tudo. Vou contratar um advogado separado do jurídico do grupo, disse Rafael, por fim, para examinar o que a Verônica apresentou na ação de nulidade e preparar a resposta. Não o jurídico do grupo. O meu. Maurício pode indicar alguém. Eu sei. Uma pausa. Posso ligar para ele? Era uma pergunta pequena. Do tipo que não pareceria significativa para ninguém de fora. Para os dois, era outra coisa. Era a primeira vez que Rafael pedia entrada num espaço que havia sido exclusivamente dela por 2 anos. Beatriz o olhou. Pode. A ação de nulidade que Verônica protocolou durou 23 dias. O juiz que a examinou indeferiu o pedido de liminar estendida após a análise do laudo pericial e do histórico médico de seu Antônio, e determinou o arquivamento da ação por falta de substrato probatório, que era a forma técnica de dizer que não havia nenhuma evidência real de fraude porque não havia fraude nenhuma. A decisão foi publicada numa manhã de sexta-feira e Maurício enviou para Beatriz por mensagem, sem comentário, apenas o número do processo e a palavra asterisco transitada asterisco. Verônica não esteve presente na reunião do conselho que se seguiu 2 semanas depois. Henrique esteve, com um advogado diferente do advogado que havia aparecido na primeira reunião, e votou contra a nova composição do comitê executivo com a obstinação de quem ainda não processou completamente que a batalha havia terminado. A proposta de reestruturação foi arquivada por votação de 62%. A Sônia foi mantida no conselho. Os irmãos Lacerda votaram com Beatriz, como ela havia previsto que fariam desde aquele almoço aparentemente casual 3 meses antes. Depois da reunião, Dr. Fábio a cumprimentou no corredor com um aperto de mão firme e disse apenas: seu sogro teria gostado de ver isso. Beatriz agradeceu e não disse que ela também havia pensado exatamente isso durante a votação. Verônica voltou a aparecer em eventos do grupo 6 semanas depois, com a postura de alguém que havia recalibrado estratégias mas não havia processado derrota. Beatriz a cumprimentou com a cordialidade de sempre. Não havia necessidade de mais do que isso. A elegância de certos tipos de vitória estava precisamente no que não precisava ser dito. Havia uma coisa, no entanto, que precisava ser dita, e que Beatriz havia adiado com a habilidade que havia aprendido a aplicar a outras coisas mais urgentes. Ela disse num sábado de manhã, quando não havia reunião, não havia coletiva, não havia liminar, não havia nada estratégico exigindo atenção. Rafael estava fazendo café na cozinha, com a mesma imprecisão de sempre com a quantidade de pó, que Beatriz havia parado de corrigir porque havia percebido que ele gostava do café mais forte do que ela e que as duas coisas podiam coexistir. Ela ficou na entrada da cozinha e disse: eu devia ter encontrado uma forma de te contar antes. Ele não parou de mexer o café. Sim. Não encontrei. Eu sei. Ele virou. Mas devia. Devia, disse ela. Ele ficou olhando para ela por um momento. Depois virou de volta para a cafeteira. Você toma o café mais fraco. Você sempre coloca forte demais. Você nunca reclama. Você nunca pergunta.
Ele colocou as 2 xícaras na bancada. Foi até onde ela estava na entrada da cozinha e ficou parado a menos de um passo. Era o tipo de proximidade que não tinha protocolo definido entre eles ainda, novo demais para ter regras, real demais para ser ignorado. Pergunto agora, disse ele. O que mais você não me disse? Beatriz ficou olhando para ele. Havia pelo menos uma lista razoavelmente longa de respostas para essa pergunta, algumas estratégicas, algumas pessoais, algumas que ela ainda não havia nomeado direito nem para si mesma. Ela escolheu começar pela mais simples e mais verdadeira. O cachorro-quente que você deixou na bancada há quase 2 anos, disse ela. Eu pensei nele mais vezes do que seria racional. Rafael ficou quieto por um segundo. Depois fez algo que ela raramente via, sorriu de verdade, sem cálculo, sem contexto social exigindo um sorriso, apenas o sorriso que existe quando algo atinge um lugar que a pessoa não esperava ser atingida. É um absurdo, disse ele. É completamente irracional, concordou ela. Mas não era. E eles ambos sabiam que não era. Havia coisas que 2 anos de silêncio calculado não apagavam porque não eram do tipo que planejamento apagava, e um cachorro-quente frio numa bancada às 11 da noite era, Beatriz havia descoberto, exatamente esse tipo de coisa. Ela pegou a xícara dela. Ele pegou a dele. Foram os dois para a varanda, onde São Paulo estava acordando com aquele barulho lento de sábado que era diferente do barulho de dia útil, menos urgente, mais honesto. Não foi um final perfeito. Havia processo societário ainda em andamento, havia Verônica que havia recalibrado mas não desaparecido, havia 2 anos de distância calculada que não se dissolvia num sábado de manhã só porque 2 pessoas finalmente estavam sendo diretas uma com a outra. Mas havia café na varanda. Havia São Paulo lá embaixo, seria o tipo de coisa que São Paulo é, barulhento, complicado, impossível de ignorar, e de alguma forma exatamente certo para 2 pessoas que haviam aprendido, cada uma à sua maneira e pelo caminho mais longo possível, que silêncio tem um preço que tarde ou cedo precisa ser pago. Seu Antônio havia dito, asterisco, você é mais esperta do que deixa aparecer. Não a desperdice, asterisco. Beatriz havia ganho o que ele havia deixado para ela. Havia feito isso do jeito que ela acreditava, havia imaginado que ela faria, com paciência, com precisão, com a inteligência que ela não deixava aparecer. O que seu Antônio não havia previsto, ou talvez sim, porque ele era o tipo de homem que previa mais do que deixava saber, era que o processo de não desperdiçar o que ele havia deixado havia ensinado a ela a não desperdiçar outras coisas também. Inclusive as que não cabiam em nenhuma gaveta de fundo falso.